No Egito, Deus estabeleceu uma festa. E esta festa deveria ser celebrada por pessoas que eram escravas. As pessoas que celebraram a festa no Egito eram todas elas escravas. Por 400 anos, em outro texto 427, em outro texto 430 anos, Israel viveu sob o poder dos egípcios. No primeiro período desta coexistência entre hebreus e egípcios, correu tudo bem, porque do meio dos hebreus, Deus tinha levantado um homem chamado José, que pela graça de Deus se tornou governador daquela terra. E foi na época deste José que a família dele desceu para o Egito. O Jacó, pai do José, morreu no Egito. Eram 70 pessoas. Em outro texto diz 72. Eles desceram para lá, receberam uma terra, foram trabalhar, prosperaram, cresceram, se multiplicaram. E aquele grupinho de 70 pessoas, 400 anos depois, estava contando com alguma coisa perto de 3 milhões de pessoas. Por que eu sei deste número? Porque no livro de Números está escrito que saíram 653.500 soldados, mais a tribo de Levi. Significa que 600 mil soldados eram homens que já poderiam ser considerados maiores de idade, portanto prontos a casar. Se cada um fosse casado, já teríamos 1.200.000, 1.300.000. Se cada casal desse tivesse 2 filhos, já teríamos aí 3 milhões de pessoas. Corre que crente gosta de ter filho, isso é uma bênção, né? Saíram do Egito. Só que antes da saída, Deus estabeleceu uma festa. E esta festa haveria de acontecer no dia 14 de um mês que eles chamam de Nisan. E este momento marcaria o que ia acontecer no dia seguinte. Naquela noite desta celebração, Deus enviaria um castigo ao Egito, que nós aprendemos a chamar de 10ª praga, a última das pragas. E esta última praga consistia em que todos os primogênitos do Egito, a começar no palácio do rei, até lá entre os animais, todos os primeiros morreriam. E Deus então disse para o seu povo, por intermédio de Moisés, seu servo, que eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro morto para aquela festa de celebração e colocar aquele sangue nos batentes das portas das casas. Aquilo era como que um código, porque naquela noite, quando o anjo exterminador passasse lá, na casa em que estivesse aquela marca, ele não entrava, as pessoas ficavam vivas. O código era: quem estiver dentro da casa onde tem
sangue marcando as portas, está protegido. Quem sair não tem esta proteção. Então Moisés estabeleceu, conversou, orientou, ensinou, mostrou como fazer, todas as coisas certinhas. Celebraram a festa, confiando na promessa. Então a primeira Páscoa foi para a afirmação de que confiavam em Deus. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Aquela afirmação pessoal de que se Deus falou, Ele vai cumprir o que falou. Há muita gente que se decepciona na igreja às vezes, porque diz Deus falou e não cumpriu. Ocorre que nem tudo que você ouve alguém dizendo em nome do Senhor, de fato é o Senhor. Há muita gente que fica um pouco mais emocionado, às vezes não pensa bem, às vezes se empolga um pouco e diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Aliás, a Bíblia diz também: ai daquele que diz que o Senhor falou quando Ele não falou. Então, a gente precisa ter estes filtros, mas quando Deus fala, Deus cumpre o que fala. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que fala. Se nós tivermos coragem de confiar em Deus, não teremos dificuldade de celebrar a bênção do Senhor, ainda antes que nós já tenhamos recebido. E foi exatamente isto que Deus estabeleceu na Páscoa. Quem participasse da festa estaria afirmando para si próprio e para todos aqueles que eram do seu círculo de convivência, que ele acreditava que naquela noite Deus colocaria um ponto final no cativeiro. 400 anos de escravidão ficariam para trás. O Egito nunca mais. Então, o sangue na porta distinguia aqueles que confiavam que Deus iria cumprir o que tratou. Aconteceu isto. Pela manhã ou pela madrugada, as pessoas estavam todas em alvoroço, e estando em alvoroço, apressaram a saída de Israel do Egito. E a Bíblia diz que Israel saqueou o Egito, e a palavra que está lá é exatamente esta: porque os egípcios ofereciam vasos de ouro, vasos de prata, utensílios, para que eles saíssem de lá o mais rápido possível. Eles queriam se livrar do povo de Israel, e eles saíram. A Bíblia, por mais de 200 vezes, ela tem uma expressão. Ela diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e com braço estendido. Era um sinal da cruz que viria em seguida. Israel saiu. Junto com Israel saiu uma mistura de gente, como diz a Bíblia, uma mistura de pessoas. Em outras versões diz um populacho, um grupo de pessoas que anda junto, mas que não está comprometido. A pastora Suzy, não sei se foi hoje ou ontem, ela escreveu que há gente que está no meio, mas não é do meio. É assim? Tem gente que está no meio, mas não é do meio. Então, lá, saiu uma mistura de gente. E essa mistura de gente
não tinha o comprometimento da história, mas foram beneficiados, e graças a Deus que foram. Ocorre que os egípcios se arrependeram e vieram atrás para desfazer aquela liberdade. Mas Deus providenciou o modo deles escaparem, porque aquela festa era festa para dizer: o passado vai ficar para trás definitivamente. O passado ficará para trás definitivamente. O mar abriu, eles atravessaram, os egípcios padeceram lá. Do outro lado fizeram um culto, demorou lá uns 3 dias o culto. E aí eles começaram a seguir a jornada. Há uma coisa interessante que a gente precisa lembrar, que é Deus nos chama para a liberdade, mas a liberdade, irmãos, tem uma lei que a Bíblia chama de lei perfeita da liberdade. Todos nós somos chamados a ser livres, só que a liberdade traz consigo responsabilidade. Somos livres, mas o fato de sermos livres também nos dá responsabilidade. No Sinai, Deus fez 2 coisas. Primeiro, fez o povo celebrar a Páscoa novamente, para mostrar que aquilo que ele prometeu antes de acontecer, havia acontecido. Quando aconteceu a primeira festa fora, que foi no Sinai, 50 dias depois, numa festa que eles aprenderam a chamar de Pentecostes, Deus entregou as tábuas das leis, estatutos, documentos, forma de ver, constituição. Então, aquela festa marcava também que Deus, além de havê-los tirado de lá, agora também cuidaria deles na jornada. E Deus disse: todos os anos neste dia vocês vão celebrar esta festa para lembrar que eu os tirei de lá, e que aquela vida ficou para trás. Aquela vida já ficou para trás, no passado. Olha para o colega e diga: a Páscoa é Deus dizendo: larga o passado no passado. Tem coragem de dizer de novo? Larga o passado no passado. Você não precisa mais viver do passado, nem atrelado ao passado, nem escravizado no passado. Cristo libertou você. Bom, 40 anos eles celebraram esta festa no deserto. Significa dizer que a liberdade trouxe consigo responsabilidades importantes, porque não bastava sair da escravidão, era preciso ter o coração liberto. No livro de Números, capítulo 11, verso 4 a 5, o vulgo, lembra daquele vulgo, daquele populacho, daquele grupo de pessoas que saiu junto? Lembram disso? Aquele vulgo, aquele populacho, aquela mistura de gente que estava no meio de Israel, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram:
quem nos dará carne a comer? Verso 5, leia lá. Para aí um pouquinho. Eles estão dizendo que comiam no Egito de graça, mas eles não comiam de graça, eles eram escravos. Lembrem-se que o faraó mandou apertá-los ainda mais. Lembram de melões de alho poró, de cebola, de alhos, de pepino, de peixe, e diz isso aí era tudo de graça, mas não era. Existem pessoas que vivem escravizadas e ainda elogiam aqueles que os escravizam, porque há pessoas que apostam na mantença da miséria, porque eles sobrevivem da miséria do outro, e era isso que acontecia no Egito. Então, essa mistura de gente, esse vulgo, este populacho, que está no meio, mas não é do meio, normalmente começa a cogitar de que o passado de escravidão é melhor do que a vida de liberdade, porque na vida de liberdade tem que acordar de manhã para pegar comida, porque se o sol saísse, o maná ia derreter. É livre, mas livre tem responsabilidade. Entenderam bem, sim ou não? E há um rumo, há um foco, há um objetivo, há um lugar para chegar. Mas, normalmente, quem não está afeito àquilo que Deus falou desde o princípio, sente saudade da escravidão, onde vivia escravizado, mas na sua cabeça tinha que elogiar quem os escravizava. Ainda hoje é assim. Há um grupo que é de sabichões ou malandro ou maus, que subjugam um grupo enorme, e há um outro grupo que elogia estes que os escravizam. É uma desgraça. Mas veja, Deus deu a liberdade, e a festa marcava esta liberdade. Agora vejam, depender de Deus é melhor do que depender do Estado. Tem coragem? Diga isso aí. A aposta dessas pessoas malandras é que as pessoas digam que o Estado é seu pai e não Deus é seu pai. Entendem? Sim ou não? A tentação das facilidades, entre aspas, daquele que escraviza é esta: a gente tinha tudo de graça, tinha nada, era trabalhando sob chicote, dia e noite. Se crescesse um pouco mais, mandava matar meninos. Não mandaram matar o Moisés? Ainda hoje é assim. De vez em quando aparece um sabichão tentando legalizar forma de exterminação de crianças. Veja, o deserto pode não ser o lugar mais confortável, mas é o lugar da liberdade. E mais, deserto não é permanente, deserto é lugar de passagem. Levanta a mão aí e diga: eu sei que o deserto vai passar, porque a promessa de quem mandou celebrar a festa é que a gente vai entrar na terra prometida, e aquele que prometeu
é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, nem haverá. Celebre ao Senhor, porque Ele é bom, e Ele sempre cumprirá a Sua palavra. Chegou o dia de atravessar o Jordão, e eles atravessaram. Chegou o dia de lutar contra Jericó, e eles lutaram. Chegou o dia de avançarem, e eles avançaram. Mas Deus deu para eles uma senha, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. A senha era mais ou menos assim: se você for leal a Deus, vai dar tudo certo na tua vida. Mas se você não for leal a Deus, vai dar problema. No verso 63, 64 de Deuteronômio 28, diz assim, veja o verso 63. Será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passais a possuir. Isso tudo como resultado dos versos que estão antes, você lê na sua casa. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, e nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio de alma, e a tua vida, como suspensa, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã você vai dizer: quem me dera ver a noite, e à tarde você vai dizer: quem me dera ver amanhã. Isso pelo pasmo de teu coração, com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar do Egito, ao Egito, em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca mais, ou nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. É Deus dizendo: eu livrei vocês, agora correspondam com esta liberdade. Estão entendendo, sim ou não? Nesta terra nova, Deus estabeleceu um grupo de pessoas a quem a Bíblia chama de juízes. Depois desses, veio o estabelecimento de um sistema de governo de monarquia. O primeiro rei foi Saul. Quem assumiu o trono no lugar de Saul, depois da morte de Saul, foi um filho de Saul chamado Isbosete. Reinou 7 anos e meio. Davi reinava num pedacinho, num lugarzinho chamado Hebrom, mas quem estava na sede do governo era o filho de Saul. Ocorre que Davi depois foi guindado para governar todo o país. Terminado o reinado de Davi, começou a reinar o filho dele chamado Salomão. E Salomão foi construir um templo, e construiu. Davi tinha comprado o terreno, Davi tinha feito a planta, Davi tinha contratado mão de obra internacional especializada, Davi tinha contratado materiais importantes de outras regiões. A Bíblia diz que até o prego do templo
que a gente chama de Templo de Salomão, até o prego foi Davi que deixou. Mas Salomão construiu e foi uma bênção, bonito, bem ornamentado, decente, muito extraordinário. Bom, então Salomão vai inaugurar o templo. E na inauguração do templo, ele diz: Senhor, eu tenho um pedido. Se a gente pecar, fizer bobagem, se a gente se perder, e por causa de nós nos perdermos, o Senhor fizer cumprir aquilo que está lá em Deuteronômio 28, e a gente for expulso da terra, e a gente for para um lugar distante, se a gente estiver num lugar complicado, distante daqui, se a gente orar de lá, olhando para cá, para esta casa, o Senhor pode escutar a gente? E então Deus apareceu numa fumaça dentro daquele lugar, a glória de Deus tomou conta do ambiente, e Deus começou a dizer: eu escolhi e eu santifiquei esta casa. Eu agora estarei com os olhos atentos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Mas Deus continua e diz: se este povo estiver longe, porque errou, e consciente de que errou, se arrepender, ainda que estiver nos lugares mais complicados, se este povo lá de onde estiver se arrepender, se converter do seu mau caminho, mudar o seu modo de pensar as coisas, e se este povo que carrega sobre si o meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este foi o trato de Deus, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é segura. Salomão morreu, Roboão, filho dele, começou a reinar no lugar dele. No reinado de Roboão, o país se dividiu, 10 tribos foram seguir um general chamado Jeroboão. Jeroboão ficou por lá, depois um descendente dele chamado Onri comprou uma fazenda, e nesta fazenda construiu uma cidade chamada Samaria, e lá se tornou a capital do norte. Enquanto isto, a capital do sul continua para lá, e as coisas estavam andando complicadas, até que veio a Babilônia, e a Babilônia invadiu as terras de Israel, primeiro no norte, depois no sul. Quando o povo foi levado para o cativeiro, a situação ficou complicada, porque aquilo que estava em Deuteronômio 28 estava se cumprindo. Eles foram livres, mas agora se esqueceram de Deus. E se esqueceram de Deus porque deixaram de observar o que Deus falou, o que Deus tinha dito. Cuidado para que você não se apaixone pela cultura do mundo à volta de vocês. Cuidado para você não ser ludibriado pela cultura do mundo à sua volta. Cuidado para você não se embebedar das delícias deste mundo. A Bíblia diz: qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas eles começaram a flertar com o inimigo. Veio o cativeiro da Babilônia. Jeremias capítulo 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra.
tornando a trazer-vos a este lugar. Por que Deus está dizendo isto? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eles estavam indo para a Babilônia, mas a Babilônia não haveria de destruí-los. Um dia Deus os tirou do Egito. A festa da Páscoa foi para celebrar que eles acreditavam que ia acontecer, e aconteceu. Vieram celebrando a festa, até que foram para a Babilônia. Situação difícil, complicada, mas Deus estava dizendo: aqueles que eu libertei do Egito, eu ainda amo. Aquele que um dia foi liberto, mas se desviou, se afastou, se alongou, se distanciou, eu ainda amo. E eu tenho uma boa palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Lá na Babilônia o povo gemia. Houve dias em que as pessoas da Babilônia diziam: cantem as músicas da sua terra, apresentem o seu folclore, a sua cultura musical. E eles diziam: como nós vamos cantar nesta terra onde a gente está escravizado? E ali nós penduramos as harpas nos salgueiros, como quem diz: não dá para cantar estando nesta situação de escravo. Escravo porque um dia eu fui liberto e não dei valor à liberdade. Escravo porque um dia foi salvo, mas não deu valor à salvação. Escravo porque um dia recebeu de Deus um caminho aberto, mas não deu valor a isto. Foi flertar, enamorar-se com a cultura do mundo, e isto resultou na Babilônia. Como vamos cantar? Não tem clima para cantar. Mas havia uma palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei. E eles clamaram, e eles buscaram, e eles falaram, até que chegou o dia em que um servo de Deus estava trabalhando, e o rei olhou para a cara dele e disse: por que você está tão triste? E ele disse: como é que eu posso ficar alegre, se lá na minha terra o meu povo está padecendo, a luta está grande, a gente fez um monte de bobagem, agora a gente está penando. E o rei deu ordem para ele voltar. O nome dele, Neemias. Ele volta. Quando ele chega de noite, ele não chama ninguém para andar com ele, porque em certas ocasiões Deus precisa de que o seu servo esteja só, refletindo, pensando e ouvindo a Ele. E ele está andando pelas ruas, pelos pátios, vendo o estrago, vendo o caos que estava ali, e decidiu que o primeiro trabalho, a primeira obra, seria o muro. E por que muro? Porque precisa fazer uma divisão entre o que está dentro da cidade de Deus e a cultura do mundo. Não subestime a cultura do mundo, não subestime a astúcia do mundo. O pecado é colorido, o pecado é perfumado,
O pecado chama atenção, o pecado é brilhante, o pecado é entusiasmante, mas o pecado gera morte, morte eterna, inferno, perdição. Então Neemias diz: primeira coisa é o muro, e logo chegam os adversários, Tobias, Sambalate, Gesem, dizendo: vocês não vão dar conta, vocês não têm força para isso, vocês não vão conseguir, vocês estão voltando da Babilônia, mas vocês não vão conseguir fazer este muro de contenção, vocês são fracos, vocês não têm força. Mas Neemias não ouviu este povo. Um dia disseram: desce depressa, porque a gente vai ter uma reunião. E ele disse: não, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. O outro dia veio alguém e disse: olha, juntou um grupo aí para te matar, vamos entrar na casa de Deus, trancar a porta e fechar lá. Neemias disse: eu não sou homem para fugir, ninguém neste mundo vai me fazer fugir, porque o Deus que me trouxe é o Deus que garante que as coisas vão acontecer. E a obra, que demoraria seguramente mais de um ano, foi concluída em 52 dias. Então vem Esdras, e Esdras começa a obra na edificação do templo, e começam os trabalhos, e quando eles terminam aquilo, chegamos a esse texto que vocês leram. Pessoal, é hora de celebrar a Páscoa de novo. A primeira Páscoa foi celebrada antes da liberdade, confiando na liberdade que viria. Esta vocês vão celebrar, porque Deus já libertou de novo. Levanta a mão bem alto e diz: o Deus que livrou uma vez, livrou de novo. Se você tiver coragem, levanta as duas mãos e diga: Deus sabe fazer de novo. No Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para ver aquilo. No Egito. Na Babilônia, a palavra que Deus disse para o Salomão é: se este meu povo aí, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou escutar. E agora Deus ouve o clamor do seu povo. É dia de celebração. Queridos, o que isto nos toca a todos? No livro de Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, verso 7. Leia lá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Leiam bem forte agora. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para quê? Para nos libertar. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. O dia que que Zacarias, pai de João, recobrou a voz, ele começou a cantar. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 67. Olha lá. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo,
como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão nosso pai. Leiam bem forte agora, bem alto e bem forte. Deus nos concede livramento das mãos do inimigo, para servirmos a Ele sem temor, vírgula, verso 75, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado para que tivéssemos esta liberdade. Os muros precisam estar reparados. Precisamos o tempo todo estar em vigilância. Um dia, antes da libertação, Deus mandou fazer a festa dizendo: hoje é o último dia da escravidão. Saíram. No dia seguinte, na madrugada daquela passagem, muitos anos depois, agora eles estão saindo da Babilônia. Salmo 126, vai lá. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E aí ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que isto quer dizer? 70 anos de abandono, 70 anos sem que ninguém cuidasse da lavoura, erosão, mato, peçonha, dificuldade, coisa ruim. E então eles vão andando, levando a preciosa semente. Está feio, mas eu preciso semear. Está esquisito, mas eu preciso semear. Está ruim, mas eu preciso semear. Não está ruim por outro motivo, senão por causa de mim mesmo. Foi eu que fiz o que não devia para ir para a Babilônia, e agora 70 anos ao voltar está um caos porque abandonou tudo. Quantos pais estão dizendo: a minha casa está um inferno, um caos, um problema, erosão, e eu não sei o que fazer, e eu não tenho mais condição disto, nem condição daquilo, mas eu tenho a minha semente. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele vai vendo a dificuldade, vai vendo a dor, e ele vai chorando, dizendo: eu sou culpado disso, eu sei, mas eu fui liberto novamente. Eu posso celebrar diante de Deus novamente, porque o Deus que um dia me livrou e eu não dei valor, e Ele me deixou voltar para aquela prisão, agora Ele me livra novamente, e eu tenho a preciosa semente, e eu vou andando e vou chorando, mas eu sei que vou voltar com alegria, trazendo resultado.
Abraça o vizinho aí, por favor. E diga: não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista da tua casa, porque Deus não desistiu da tua casa. Não desista da tua família, porque Deus não desistiu da tua família. Leve a semente, ainda que esteja chorando, com o pé doendo, vendo o caos à sua volta. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque a terra manará leite e mel. Esta é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Clame por Ele. Se humilhe na presença dEle e busque a face dEle. Ele vai ouvir você.